Cristoflix é um Netflix de desenhos cristãos. Sim, para você, para o seu filho, mais de 300 desenhos e animações baseados na Bíblia, e é baratinho. Clica no link aqui na descrição desse vídeo, faça sua assinatura e divirta-se. E diz, enquanto eu pregava, ia falando do que Deus tem feito. Tinha um camarada lá que dava um grito em comum, ele gritava assim: eita Deus grandão! Ele falou, eu não consigo te explicar como eu gostei daquilo. Porque esse cara o tempo todo olhava e tudo que ele conseguia dizer era: eita Deus grandão! Davi enviado pelo pai para checar o estado dos irmãos, levar um pouco de comida. Quando chega lá, se depara com um fato inédito. Um gigante do lado de lá do exército inimigo, desafiando os israelitas, e dia após dia, e dizendo: não precisa um exército guerrear com outro, me dê um homem, nós vamos duelar, quem vencer garantiu tudo. E ele chega e vê aquele negócio e diz: ninguém vai lutar com homem. Imagina alguém dizendo: tu tá maluco? Qual o tamanho do cara? A medida dele dá uns 3 metros, gente. Numa época de luta mano a mano, você tem um camarada do lado de cá que vai enfrentar um outro de 2 metros, já era uma desvantagem. De 3. Só que Saul, que é o rei, a Bíblia diz que ele era maior, dos ombros para cima. Não tinha ninguém da estatura dele. Era menor que o Golias, mas era onde estava a menor desvantagem. Ele não se anima, nenhum dos grandes guerreiros se anima. E aí chega esse baixinho invocado, e ele começa a olhar aquele negócio, está indignado com o Golias, está indignado com o exército. E ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele diz: eu vou enfrentá-lo. Os caras dizem: tu tá maluco? Eu vou enfrentá-lo. Saul diz: então bota a minha armadura. Ele diz: esse negócio não serve em mim, eu não sei lutar. Como é que você vai enfrentar? Você não tem experiência de guerra e vai sem o devido armamento. Ele diz: rei, o Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar do gigante. Agora, sabe o que é interessante? Eu não sei o que você pensa, o Deus que me livrou do leão e do urso. Acho que alguns de nós imaginamos: apareceu o leão e o urso enquanto Davi estava pastoreando, e ele corre, que o livramento de Deus foi achar um buraco apertado que os bichos não entrassem. Deus me livrou. Não é isso que ele está falando. Davi diz: quando vinham deles, o leão e o urso pegavam ovelha, eu partia para cima, eu pegava o bicho pela barba, eu arrancava a ovelha da boca dele e matava. Davi está dizendo: me livrou quando eu enfrentava, e eu vou para cima, e Deus vai me livrar desse cara. E quando o combate está para acontecer, Davi olha para ele e diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Davi não diz: eu vou contra você com a funda. E pelo amor de Deus, não chame isso de estilingue. Deu um pouco de decência à funda. A funda também era uma arma de guerra. Mas Davi está dizendo: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: você tem um capacete para proteger a sua cabeça de pedrada. O Espírito de Deus vai guiar a pedra no lugar certo. Ela vai atingir o seu lugar. Davi está dizendo que eu não estou indo lutar com você baseado nas minhas habilidades. Ele é o cara que dizia: ele unge minhas mãos para a peleja, ele fortalece os meus pés, com ele eu salto muralhas. O que Davi está dizendo: quando você conhece um Deus grande, não tem limites diante de você. Quando chega a hora de construir o templo, que ele não pôde, Salomão, seu filho, se levanta para construir. Eu acho tremenda a declaração de Salomão. Davi deixou a maior parte dos materiais que precisava, Salomão ajunta o resto. Mas ainda assim ele começa a pedir para alguns reis vizinhos aliados que cooperem. E para um deles, quando ele pede material, se não me engano era madeira, ele diz em 2 Crônicas 2, 5 e 6: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então ele está dizendo: você pode achar que nós estamos exagerando, e nós estamos. E só estamos porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Se esses fake deuses das nações vizinhas são só ídolos, tem templos majestosos, o nosso terá uma casa muito maior, muito mais excelente, muito mais gloriosa. Aí de repente você pensa: ele entendeu que Deus era grande. Não nessa frase, você vai entender isso depois. Salomão continua e diz assim: no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Salomão está dizendo: por maior que seja essa casa, ela não pode conter um Deus infinito.
Ele está dizendo, nem os céus dos céus podem contê-lo. Essa casa pode ser maior do que a dos outros, mas um casebre, Deus não cabe dentro dela. E diz, mas o que eu entendi é só um lugar para queimar incenso, para que a gente se aproxime, para que a gente adore, para que a gente ore, para que a gente se conecte com aquele que não cabe na casa, porque ele é maior. Ao longo de toda a Escritura, a revelação da grandeza de Deus não só desperta as pessoas a feitos e realizações extraordinárias, mas ela vai permeando toda a revelação bíblica. Você vai para a adoração dos Salmos, Salmo 145, 3, um exemplo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável, é inexplicável, é imensurável. Não dá para entender o que dizer e explicar. Eu lembro de um pastor amigo meu, ele falou, subi lá, preguei numa igreja. E não é só que você tinha aqueles gritos empolgados de um pentecostal comum que dá glória a Deus e aleluia, ou até larga um fala a Deus. E diz, enquanto eu pregava, ia falando do que Deus tem feito, tinha um camarada lá que dava um grito em comum, ele gritava assim, eita Deus grandão! Ele falou, eu não consigo te explicar como eu gostei daquilo. Porque esse cara o tempo todo olhava e tudo que ele conseguia dizer era, eita Deus grandão! Eu creio que Deus quer nos chamar a um lugar de percepção, que nos leve, mesmo que a gente não verbalize nem grite no meio da reunião, a dizer, eita Deus grandão, sua grandeza é imensurável. Isaías 46, 5, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? De novo, o mesmo discurso do capítulo 40. E agora, de novo, ele esculhamba os ídolos. Vou ler do 5 ao 10. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica do seu lugar, não se move. Recorre a ele, falando do ídolo, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Percepção da grandeza de Deus. Então Deus está dizendo, não me reduzam a algo pequeno e limitado como uma imagem. Cristoflix é um Netflix de desenhos cristãos, sim. Para você, para o seu filho, mais de 300 desenhos e animações baseados na Bíblia e é baratinho. Clica no link aqui na descrição desse vídeo, faça sua assinatura e divirta-se.